Olá, uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta, vamos apresentar um vídeo hoje para falar sobre a memória anímica. Você curta, comente e compartilhe nossos vídeos com seus amigos espíritas. Se você é espírita e está assistindo o nosso vídeo, o vídeo é para os espíritas. E nós vamos apresentar esse tema porque, uma vez que é do conhecimento dos espíritas, que mediunidade tem relação com a comunicação de um espírito desencarnado através de um médium, para tratarmos da memória anímica, melhor será que nós identifiquemos o que seja o animismo, porque animismo é mediunidade, e mediunidade são fenômenos relacionados, mas distintos entre si. O animismo refere-se à manifestação do próprio indivíduo e não de um espírito do qual o indivíduo em questão seja médium. É a comunicação do próprio espírito, ou melhor, da própria alma, ou seja, do próprio encarnado. Nessas manifestações anímicas, o sujeito manifesta seus próprios conhecimentos e experiências havidas ao longo de sua imortalidade, adquiridas nas suas múltiplas vivências. Na questão 134 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec define animismo como sendo a denominação geral de todos os fenômenos psíquicos que têm por origem a alma, ou seja, o espírito encarnado. E é dessa definição kardeciana que nós vamos trabalhar então o tema do vídeo de hoje, memória anímica. Veja só, alguns entendem que pelo estudo e prática ao longo do tempo, o médium pode aprender a controlar suas faculdades mediúnicas e a separar suas próprias impressões das influências espirituais externas e com isso reduzir a incidência anímica nas comunicações. Essa redução da incidência anímica refere-se ao fato de que o médium deixa de escrever ou falar por si e para si, permitindo que o espírito comunicante, então, escreva ou fale conforme o caso. É preciso, porém, lembrar que os espíritos que se comunicarem através dos médiuns necessitam valer-se do vocabulário e do conhecimento que o médium tenha sobre o assunto do qual irão se pronunciar e, para tanto, irão naturalmente valer-se da memória anímica do médium, do sujeito, ou seja, de suas vivências e experiências registradas. Não nos enganemos, viu? Tanto Chico como Divaldo, por exemplo, apesar de suas escolaridades não terem atingido o grau universitário, escreveram pela psicografia, falaram pela psicofonia, um sem número de assuntos de natureza técnica, poética, literária, científica e tantas outras que os espíritos comunicantes só o puderam fazer através deles, em razão justamente da memória anímica desses personagens mediúnicos, pelo que guardavam registrado na memória ao longo dos milênios, além do fato deles estarem permanentemente estudando com seus mestres, os espíritos instrutores, temas das mais diversas áreas do conhecimento. Basta lermos a biografia de um e de outro para constatarmos o permanente esforço desses em se enriquecerem de conhecimentos para colocá-los então à disposição dos espíritos. Basta lermos os títulos editados e seus conteúdos para constatarmos essa verdade. No começo do desenvolvimento da mediunidade, a criatura tem muito de manifestações anímicas, ou seja, escreve ou fala muito por si mesmo. Assim foi com Chico e com o Divaldo, quando após escreverem milhares e milhares de páginas, seus guias mandaram queimá-las todas para começarem o verdadeiro trabalho dos espíritos. Então eles descarregaram o seu animismo no primeiro momento. Na manifestação anímica, a simples presença do espírito que vai se comunicar, as impressões fluídicas que este passa ao médium daquilo que pretende escrever ou falar, como que desperta assim a memória espiritual do sujeito e ele então, disciplinado naturalmente, está começando, descamba a escrever ou falar por si mesmo sobre a questão sugerida, sem dar atenção ao que realmente o espírito presente pretende escrever ou falar. Aliás, isso ocorre especialmente no começo, conforme eu acabei de mencionar há pouco, porque estão começando, né? No começo do desenvolvimento mediúnico, para qualquer forma de manifestação da mediunidade, e não somente dos psicógrafos psicofônicos ou mesmo nas incorporações, de toda forma de manifestação mediúnica. Ao longo da vivência, então, na mediunidade, porém, a criatura vai se disciplinando, se aprimorando, tendo assim mais ciência, mais paciência que ansiedade, presta mais atenção,
e, quando atuado, deixa que o espírito comunicante se utilize da sua memória anímica, daquilo que nela for compatível para expressar naturalmente suas próprias ideias, seja o guia espiritual, o instrutor, o sofredor, o obsessor, enfim. Ele permite que as manifestações então sejam mais legítimas e precisas a partir da fonte que é o espírito comunicante. Releva acrescentar que os bons espíritos nos inspiram e que os espíritos temporariamente maus, esses nos assediam. Seja num ou no outro caso, eles sempre irão se valer daquilo que somos e que está registrado naturalmente na nossa memória anímica, manifestado pelos nossos pensamentos, falas e atitudes. Os médiuns disciplinados e esforçados na prática do bem, eles terão sempre a boa companhia espiritual, e quando nos trabalhos do socorro aos sofredores e obsessores, a companhia desses bons espíritos os socorrerá na tarefa. Por outra, veja só, por outra, se a indisciplina e o desleixo for o caminho escolhido pela criatura, sua companhia espiritual então terá igual viés, e os bons espíritos terão temporariamente dificuldade em auxiliá-los, bem como os espíritos que com ele fazem coro, em razão de não interferirem no livre-arbítrio naturalmente das criaturas. É bom que seja assim, para estarmos alertas e operantes no bem geral, sabendo que quanto mais animismo, mais mediunidade. Portanto, a nossa memória anímica é muito importante. E importante o médium disciplinar-se a fim de que a manifestação dos espíritos, seja por qualquer que seja a forma da manifestação mediúnica, ocorra pelas palavras dos espíritos, utilizando então os recursos físicos que nós temos e os recursos anímicos depositados ao longo da nossa infindável existência. E vamos adiante.